Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento do sistema urogenital. Entretanto, para não ficar tão pesado, eu dividi essa aula em duas partes. Então, a gente vai falar primeiro sobre a embriogênese do sistema urinário, não é? Composto pelos rins, pela uretra, pela bexiga, por aí. Vamos lá. O sistema urinário humano, ele é muito similar entre homens e mulheres, e ele é composto basicamente pelos rins, que são dois, não é? Por um ureter e que vai ter um órgão armazenador da urina, que é a bexiga, que desemboca lá na uretra, certo? E os rins, eles são formados por túbulos renais. Como nós sabemos, a unidade funcional do rim é o néfron, ele é constituída por uma região altamente vascularizada, envolto por uma cápsula, que é então um glomero com a sua cápsula de Bowman, e depois ele possui uma série de tubos que vão terminar lá com o tubo final coletor, e ao longo desse tubo aí a urina vai acabar sendo formada com as excretas e a gente vai conseguir coletar aquilo que nos interessa, né? Alguns íons e água também. Para nós falarmos sobre a embriogênese do sistema urinário, a gente vai ter que voltar lá para a terceira semana de desenvolvimento embrionário e lembrar das camadas germinativas, principalmente da formação do mesoderma e mesoderma paraxial, intermediário e lateral. No caso, o sistema urogenital, ele vai ser formado a partir do mesoderma intermediário, não é? Então, a gente tem que saber da onde é que a gente vai estar falando a respeito desse sistema. Aqui, então, a gente consegue iniciar lembrando que logo que se formam as camadas germinativas, vai acontecer o dobramento do embrião, não é? E com esse dobramento do embrião, vai estar aparecendo aqui essas duas bolinhas mais cinzas ali, vai acontecer então a formação de estruturas muito importantes para o meu sistema urogenital, que é o que a gente chama de néfron primitivo, que é formado a partir dos cordões nefrogênicos do mesodermo intermediário, como a gente está vendo aí nesta figura. Nessa fotografia aqui, a gente consegue enxergar, então, a área lá no mesoderma, que vai formar a crista urogenital e que vai dar origem ao cordão nefrogênico, que vai formar o rim, e depois também as células que vão formar a parte dos órgãos genitais e gonadais. Aqui é só para a gente lembrar que a gente está enxergando aqui o tubo, não é? Nervoso do embrião, não é? Isso aqui é importante. Aqui do lado também eu ainda tenho aqui formado o meu mesoderma paraxial, né? Aqui rapidinho uma revisão do que a gente falou. Então a gente tem o mesoderma intermediário, o embrião ele começa a se dobrar. Com o dobramento, então, vai surgir o que a gente chama de néfron intermediário a partir dos cordões nefrogênicos, né? Que são essas bolotinhas aí, uma do lado da outra, mais clarinhas. Vamos falar agora como é que se formam os rins. Na realidade, surgem três sistemas renais sucessivos, conhecidos como o pronéfro, que inicia no início da quarta semana, o mesonéfro, que vai iniciar no final da quarta semana, e o metanéfro, que vai começar na quinta semana. Como assim três sistemas sucessivos? Isso, na realidade, acontece porque o nosso rim ainda ele recapitula a evolução. Então, ele apresenta formações renais que a gente encontra em animais menos complexos, né? Por exemplo, o pronéfron rim, que a gente encontrava nas larvas dos anfíbios, nos peixes ciclóstomos e alguns teleósteos, alguns peixes ósseos. O mesonéfro já é o rim que tem na maior parte dos peixes e nos próprios anfíbios, e o metanéfro é aquele rim que a gente já vai encontrar nas aves, nas répteis e também no ser humano, não é? Que é um mamífero.
Vamos ver então o que acontece com esses rins aí, não é? O pronéfro, que é aquele mais primitivo, na realidade ele não vai ser nunca funcional e logo vai degenerar. O mesonéfro vai ser temporariamente funcional até que o metanéfro fique completamente formado e vai servir para a indução da diferenciação de algumas estruturas do sistema reprodutivo. E finalmente o metanéfro, sim, é o rim permanente. Vamos falar aqui agora, então, um pouquinho do pronéfilo. Ele é mais rudimentar, não funcionante, é muito parecido com os rins de um peixe primitivo. Ele vai aparecer mais ou menos no início da quarta semana, não é? Ele vai apresentar ductos e tudo mais, mas ele vai, tá aqui ele aparecendo aqui, mas ele vai degenerar completamente até a quinta semana de desenvolvimento embrionário. Então, ele é um resquício evolutivo. O mesonéfro é o que a gente chama de um rim temporário, porque ele é bem desenvolvido e chega a funcionar por um curto período. Ele é muito parecido com os rins dos anfíbios, aparece no final da quarta semana de desenvolvimento embrionário, mas vai funcionar até a 10ª semana. Depois, lá por 4 meses, a gente já não vai ter mais, já vai estar completamente degenerado, tá? E ele vai ajudar, sim, na formação do sistema reprodutor, certo? E ele vai ter um processo de formação a partir dos cordões nefrogênicos bastante similar ao pronéfro. Os rins definitivos, eles vão se formar na região sacral como um par de novas estruturas chamadas brotos uretrais. Eles representam, então, o metanéfro, não é? E nessa região não vai acontecer a segmentação do cordão que nem a gente viu. Mas como então o nosso rim definitivo se forma? O metanéfro ele vai se desenvolver de duas fontes. O broto uretérico, que vai depois dar origem à ureter, à pelve renal, cálices maiores, menores e tubos coletores, e também vai ter origem no blastema metanefrogênico, que vai dar origem ao néfron, que é a unidade funcional do rim. Na formação, então, do rim, o broto uretal, que também é chamado de divertículo metanéfrico, ele vai se ramificar sucessivamente, formando cerca de 16 gerações de ductos, um ducto acima do outro. As primeiras 4 gerações de ducto vão dar origem à pelve renal, e o restante vai dar origem aos ductos coletores dos rins. Vamos ver aqui, então, o esquema dessa formação. Então, aqui, ó, a gente já mostra o mesodermo intermediário, formando os cordões nefrogênicos, e como é que vai se dar, então, a formação dos rins e dos uretréis, tá? Então, vamos ver. Primeiro, lá pelo 23º dia, vai acontecer a formação dos pronéfrons, não é? E depois, aqui nós temos uma visão melhor, não é? Os ductos do pronéfro vão se degenerar e os cordões nefrogênicos do mesonéfro, eles continuam, então, a se desenvolver, como a gente está vendo nesse detalhe aí. Esse desenvolvimento sempre é céfalo-caudal, ele começa lá em cima, não é perto da cabeça do embrião, e vai em direção à cauda. Logo a seguir, ó, aqui eu vou ter depois a formação da cloaca, que vai estar associada à formação da bexiga e também principalmente das estruturas da genitália interna e do ureter. O mais importante é vocês observarem que nesse momento, então, eu tenho o mesonéfro e agora eu vou já passar para a formação do meu rim definitivo, não é? Criando, então, aqui, ó, o divertículo metanéfrico, certo? É daqui que vai sair agora o meu rim definitivo. E a partir daí desse ducto, ele começa a se proliferar e formar vários ductos, a ponto de formar depois os cálices renais, a pelve e o ureter, a partir daquele pequeno broto que a gente viu ali.
Então, assim, ó, revisando, né, a partir desse filminho, aqui está o broto uretral, que ele se originou lá do mesonefro, né, que depois vai degenerar e que vai dar origem, então, ao ureter, pelve, cálice, ductos coletores do rim, e aqui também é a região do blastema metanefrogênico, que vai originar os néfrons. Vamos ver agora como é que se forma, então, o néfron, a partir do blastema metanefrogênico. Então, aqui, ó, aqui volto lá ao meu mesodermo intermediário, que vai ter, nessa altura do campeonato, ocorrido uma diferenciação da aorta dorsal. Parte dessa aorta dorsal agora forma uma ramificação vascular, e essa ramificação vascular é que vai formar a parte vascular do néfron, chamado de glomérulo, que vai ajudar então a filtrar o sangue. Aí os túbulos mesonéfricos começam a se diferenciar e a se alongar e envolvem esse glomérulo, formando então o que a gente conhece como cápsula de Bowman. Então, o néfron tem uma origem celular múltipla. Ele vai ser derivado de células epidérmicas derivadas do divertículo metanéfrico, porque são os túbulos, né? Células do blastema metanefrogênico, que também vão formar outras estruturas, e a invaginação de células endoteliais vasculares, que vão formar lá o glomérulo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse filminho, como é que todo esse processo ocorre de modo dinâmico. Então, eu tenho aqui os meus túbulos, não é? E aí, essas células dos túbulos, elas vão sofrer um realinhamento e uma invaginação, que vai ser super importante. E aí, as células, essa invaginação vai formar a cápsula glomerular e em torno, então, daquela ramificação da aorta que nem a gente viu. Aí eu tenho essa estrutura aí final. O rim também vai mudar de posição, né? No início, eles estão bem lá embaixo na pelve. E aí, porém, com o crescimento da própria pelve, do abdômen do embrião, os rins que se localizam na pelve, eles vão subindo de posição, não é? Até que na 9ª semana eles se encontram lá com as glândulas suprarrenais, né? E aí ficam na sua posição definitiva. O rim também ele vai rotar 90 graus durante a subida no abdômen, né? Sendo que a pelve renal também muda de uma posição anterior para uma medial. Os rins, então, vão acabar atingindo a posição adulta em torno da 9ª semana, quando eles se encontram, como a gente está vendo aqui, com as glândulas suprarenais, e é mais ou menos nesse momento que inicia a filtração glomerular, ou seja, que ele começa a ser funcional mesmo, de fato. Também é importante comentar que os rins do feto eles são lobulados inicialmente e que essa lobulação tende a desaparecer na infância por causa do aumento e do crescimento dos néfrons. Agora nós vamos falar sobre a formação da bexiga, mas para isso eu tenho que falar sobre a formação de uma estrutura temporária que é a cloaca. Antes de nós aprofundarmos esse tema, vale lembrar que lá na 3ª semana de desenvolvimento embrionário, quando estava acontecendo a formação das 3 camadas germinativas, um pequeno divertículo em forma de salsicha de origem endodérmica se formou, não é, em direção ao pedúnculo embrionário, que daria origem depois ao cordão umbilical. Esse divertículo a gente chama de alantoide, que na hora que acontece o dobramento do embrião, vai estar depois associado com a formação da bexiga. Então, é importante a gente comentar que o epitélio da bexiga vai ser de origem endodérmica
e da parte vesical do seio urogenital, que a gente já vai comentar, e as outras camadas é que vão ser derivadas do mesoderma esplâncton adjacente. A formação da cloaca, ela vai estar, então, bem próxima do alantoide, que depois vai dar origem à bexiga. Mas o que é uma cloaca? A cloaca é uma cavidade onde se abre o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital das aves, dos répteis, dos anfíbios e dos peixes cartilaginosos. Resumindo, é o canal onde saem as fezes, a urina, a esperma e os ovos. No nosso caso, a gente não vai ter só um canal, porque a cloaca ela vai se dividir em duas partes iniciais. Uma que vai dar origem ao reto, não é, que é a parte final do tubo intestinal, gastrointestinal, e a outra que é o seio urogenital. Bem, o septo urogenital, que divide a cloaca em duas partes, na parte vesical do seio urogenital e o ducto mesonéfrico, e eles vão formar a bexiga e a uretra, certo? Então, aqui nesse vídeo, eu estou vendo ali ó, o seio urogenital sinus, que nem a gente está vendo, e aí o que vai acontecer é que com a formação, a divisão da cloaca aqui, ó, que em amarelo tem o reto e depois a outra parte ainda em rosa é a cloaca, eu estou pronta para formar minha bexiga. Vamos ver como é que vai acontecer então. A bexiga, ela vai crescer a partir dessa estrutura mais alargada do alantoide, certo? E aí, na medida que ela cresce, ela se separa, ó, completamente do reto, que está a parte amarela de baixo e a de cima, né? Depois, o que vai acontecer também é que a extremidade mais fina do alantoide vai virar uma estrutura chamada uráculo, que depois vira um ligamento umbilical. Então, aqui com um pouquinho mais de calma, a gente consegue ver o septo uroretal, a membrana cloacal, a cloaca. A gente consegue também ver os tecidos depois que vão formar o nosso rim metanéfrico. Então, mais ou menos na quinta semana, devido a essa região que está marcada aqui, passa a ser conhecida como seio urogenital. Em torno da 12ª semana, o alantoide alargou, está alargando cada vez mais para formar a bexiga. Eu já tenho a separação completa, não é? Por um septo do reto da cloaca, que posteriormente também vai dar, e ali no final do alantoide, junto com aquelas outras estruturas, vai dar origem à uretra, não é? Para a saída de fora dos órgãos genitais, que a gente vai falar depois. Aqui eu apresento também essas estruturas padrão, não é? Com um esquema mais de livro, mostrando a formação, então, da bexiga, porque me parece que é importante, se vocês quiserem estudar, vocês têm essa imagem aqui. É só congelar o vídeo. Na medida que a bexiga cresce, ela vai incorporar nas suas paredes estruturas do ducto mesonéfrico e dos brotos uretéricos, para quê? Para poder fazer contato com o rim, não é? E também com a uretra, ou seja, para poder coletar a urina, armazenar e depois expelir pela uretra, como a gente está vendo aqui. A produção dessa incorporação ela vai acabar formando o que a gente conhece como trígono da bexiga, não é? Que é essa estrutura anatômica que nós estamos vendo aqui. Vamos agora exemplificar algumas malformações embrionárias associadas com o sistema urinário.
As malformações congênitas renais e uretrais decorrentes do desenvolvimento embrionário, elas têm uma incidência de 3 a 4% na população. A agnesia renal, ela decorre então da ausência do desenvolvimento do mesênquima metanéfrico ou também pela degeneração precoce do broto uretral. E isso faz com que a pessoa só tenha um rim, não é? Ela ocorre em 0,1% de todos os bebês nascidos vivos. A agnesia bilateral, quando não existe nenhum dos rins formados, já tem uma incidência de 0,1 a 0,3 por 1000 nascimentos vivos, ou seja, é um número bem menor. Uma outra malformação que pode ocorrer é o não ligamento entre os ductos excretores e os néfrons. E aí, essa condição faz com que haja acúmulo de urina no interior dos néfrons, e com isso, a formação de cistos de paredes delgadas e frequentemente múltiplos. Quando eles são muito numerosos, eles podem acabar, então, afetando, não é? A função renal, causando bastante prejuízo à função renal, e aí determinando o que a gente conhece como rim policístico. Outra malformação associada com o desenvolvimento renal é o que a gente chama de rins em forma de ferradura, rins em ferradura. Como é que isso acontece? Durante o desenvolvimento pode ocorrer a fusão dos mesênquimas metanéfricos das extremidades inferiores. E isso aí, então, faz com que o rim fique numa posição mais caudal e eles fiquem fusionados, não é? E aí, nesse caso, também eu vou ter problemas aí funcionais. Então tá, pessoal. A gente falou agora nessa nossa primeira parte da aula sobre sistema urinário, embriogênese do sistema urinário, e daqui a pouco mais eu já vou estar compartilhando com vocês a nossa videoaula sobre sistema embriogênese do sistema reprodutivo. Vamos lá.